Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Hoje no programa eu recebo um experiente na política aqui no Espírito Santo com mais de 40 anos de militância. Ele é ex-prefeito da capital Vitória, engenheiro, professor e atualmente mestrando da Universidade Federal do Espírito Santo no curso de Desenvolvimento Sustentável. Eu converso com Luiz Paulo Veloso Lucas. Vamos falar sobre política, eleições em meio à pandemia e também como a economia do país está reagindo a esse momento de dificuldade, de crise. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Hoje o nosso convidado é o ex-prefeito de Vitória, engenheiro, professor, mestrando aí em Desenvolvimento Sustentável, Luiz Paulo Veloso Lucas. Luiz Paulo, prazer te receber aqui no programa. Eu que agradeço, para mim é muito bom estar conversando com você aqui. Prazer é nosso, Luiz Paulo. Luiz Paulo tem uma longa trajetória política, né? Já tem aí, conhece bem o sistema, conhece bem a cidade de Vitória, conhece bem o Espírito Santo, né, em seus cargos que já assumiu. E hoje no programa a gente fala sobre um momento muito delicado que a gente está vivendo no nosso país, no mundo inteiro, né, Luiz Paulo? Que é essa pandemia, né? É uma crise sem precedentes, Fabiano. Uma crise sanitária, econômica, política, né, e política de uma maneira também inusitada, quer dizer, uma crise de confiança nas instituições. Não é um problema só do Brasil, é do mundo inteiro. A democracia está sob cheque, as instituições da democracia parecem não conseguir responder aos desafios, a população fica um alvo fácil para todo tipo de populismo, charlatanismo e tal. O mundo vive um momento extremamente complicado e, sem dúvida nenhuma, essa transição sair da pandemia, depois que vier a vacina e tal, é um desafio extraordinário. Eu sou otimista, quero dizer para você. A economia brasileira tem dado sinais muito positivos. As vendas do varejo em maio bateram todos os recordes. A Bolsa Brasileira passou dos 100 mil pontos, voltou a níveis pré-pandemia, coisa que não aconteceu nos Estados Unidos. Portanto, o Brasil tem um potencial de sair da pandemia com um vigor muito importante. É também muito importante que o governo não atrapalhe isso, porque o governo federal está ameaçando com aumento de impostos e aumento de gastos eleitoreiros. E isso pode prejudicar essa recuperação. Se o Congresso conseguir barrar os aumentos de imposto e os gastos eleitoreiros, eu acho que a economia vai recuperar com força e vai vir um novo vigor no pós-pandemia. Agora, Luiz Paulo, a troca de ministro da Saúde que a gente viu durante esses meses de pandemia também acabaram deixando tanto o país, né, quanto a economia ainda mais instáveis, porque você parece que não tinha alguém ali no comando do navio, né? O navio estava perdido no mar. Olha, eu acho que eu queria falar para você não do quadro nacional, porque na verdade, na pandemia, a atuação dos governos estaduais e dos municípios foi mais importante do que do governo federal, não é? Então, aqui no Espírito Santo a gente pode comemorar. Foi uma boa gestão, né, da crise. Pode comemorar, o governo agiu com racionalidade, orientou bem as expectativas, orientou e organizou o trabalho dos prefeitos. Teve problema? Teve problema, claro, uma pandemia, que ninguém sabe como é que faz. Era algo muito novo, né, para todo mundo. Eu estava no governo como presidente do Instituto Jones, no início da pandemia, nós montamos um modelo de acompanhamento estatístico que foi premiado. Hoje o Pablo Lira, que é o presidente do Instituto, está aí, foi premiado pela Transparência Internacional.
né, em termos de na aquisição de produtos para a área da saúde, mas Sim. também na transparência dos dados, né? Sim. Então, enfim, não dá para comemorar, porque muita gente morrendo, eu perdi amigos queridos na pandemia, é um momento de medo, né? Meu pai e minha mãe, que são idosos com perto de 90 anos, não puderam sair de casa. Meu irmão é médico, não pode ver meus pais. Então é mais de 4 meses sem ver meus pais. Então, muito sofrimento, né? Sim. Mas eu quero dizer para você que eu sou otimista. Eu acho que nós vamos sair bem dessa crise. Todo mundo aprendendo a mexer com o computador, fazer as coisas online, os procedimentos de distanciamento social razoavelmente bem seguidos pela população. Sim. Tem gente fazendo radicalismo e politicagem dos dois lados. Eu procuro me afastar desses extremos, Fabiano. Sim. Ou seja, um equilíbrio acho que é o melhor nessa situação. É a minha linha que eu sempre segui e estou seguindo também agora. Depois que eu saí do governo, saí no prazo para me desincompatibilizar, eu pretendo participar do processo eleitoral, então eu tive que sair do governo, todo dedicado exclusivamente ao meu mestrado na UFES, né? Que é um mestrado sobre desenvolvimento sustentável, né? Isso é um tema muito importante para o desenvolvimento econômico do pós-pandemia. E é um tema muito atual, né, Luiz muito Paulo? atual. Você falar de sustentabilidade no momento em que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Tantas coisas loucas, né? O mundo está vivendo, está de cabeça para baixo aí com essa pandemia. E a sustentabilidade, ela pode talvez ser uma maneira, uma forma aí de você ajudar até mesmo a virar o jogo. Eu sou daqueles que acham que o meio ambiente e a sustentabilidade é uma oportunidade para gerar prosperidade e não um obstáculo. Tem gente que vê na questão ambiental um obstáculo ao enriquecimento e ao progresso. Eu não penso dessa maneira. Eu acho que a sustentabilidade é uma orientação para o investimento e para a geração de prosperidade. E isso é válido em vários setores, mas é muito válido para as cidades. Pega só o exemplo de Vitória. Nosso lixo custa 150 milhões por ano. O lixo da cidade de Vitória. Da cidade de Vitória. Limpar a cidade, cuidar do lixo. Esse lixo não gera nenhum quilowatt de energia elétrica. Tá certo? Na China, 1/3 do lixo urbano já vira energia elétrica. Então, isso é sustentabilidade. Aqui não tem incentivo nenhum para recuperar água de chuva, para ter reuso. Né? O esgoto e a drenagem poderiam ser reciclados para virar água para ser utilizada na Vale, na ArcelorMittal, nos postos de gasolina. Né? Já é utilizada há muito tempo para molhar os jardins públicos. Mas o reuso de água ainda é muito pouco feito aqui. Então, um subaproveitamento, né? E a gente desperdiça esse recurso, né? E acaba que a conta de água é muito cara. Bem cara. Então, são todas preocupações de sustentabilidade urbana que são, na verdade, compatíveis e harmônicas com o desenvolvimento econômico. Ou seja, elas conversam, né? Elas estão totalmente interligadas. Eu não gosto de pensar no desenvolvimento econômico e da questão ambiental como sendo coisas contraditórias. Eu sei que tem muita gente que faz dessa maneira e, naturalmente, eu respeito todas as opiniões. Mas a minha opinião é pensar na sustentabilidade e no combate ao desperdício como uma oportunidade para ganhar dinheiro. Sem dúvida, né? Você ainda ajuda o meio ambiente, né? Ganha dinheiro e ainda ajuda o meio ambiente, sem dúvida. Luiz Paulo, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa de hoje no programa em Destaque, que hoje recebe Luiz Paulo Veloso Lucas, ex-prefeito de Vitória, engenheiro, professor e atualmente mestrando em desenvolvimento sustentável aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. É bem rapidinho, a gente volta já.
Muito bem, estamos de volta com o programa, hoje recebendo em destaque Luiz Paulo Veloso Lucas, ex-prefeito de Vitória, engenheiro, professor e também que está hoje mestrando desenvolvimento sustentável na Universidade Federal aqui do Estado. Luiz Paulo, a gente falou um pouco no bloco anterior sobre economia, né? Sobre esse momento da pandemia, como que a economia está reagindo, né? A esse momento de pandemia que o mundo hoje está tentando driblar, né? Essa situação. Agora, a gente está em um ano eleitoral, né? A gente teve agora recentemente uma decisão que prorrogou as eleições, né, municipais no Brasil inteiro, né, eleições para prefeito e para vereador. Só que tudo isso também no meio de uma pandemia, Luiz Paulo. Como é possível, né, você tratar de política, ter contato com a população, conversar com a população em meio a uma pandemia? Tempos difíceis, tempos diferentes. Olha, eu quero dizer para você que é uma bênção. É uma bênção que o calendário eleitoral tenha colocado a eleição municipal no meio dessa situação. Por quê? A eleição municipal é o momento em que a população se encontra com as instituições. A população brasileira está descrente das instituições, está com raiva das instituições, está com nojo da política. Aí, em novembro, dia 15, vai ter que escolher prefeito e vereador da sua cidade. Não é o presidente da República, não é o governador. É o prefeito, é o vereador. Então, todo mundo vai ter que discutir os problemas da cidade, as questões da cidade, a coleta de lixo, o funcionamento do transporte coletivo, o problema das áreas de ocupação desordenada, as favelas. Em Vitória são 17 áreas de ocupação desordenadas, que evidentemente estão o problema da violência que está vinculado à ocupação desordenada nas áreas de baixa renda. Então, soluções para isso. Não vale dizer que vote em mim porque eu sou amigo do presidente, porque eu sou amigo do governador, que ele vai vir resolver o problema. Não vale. No meio dessa crise, com essa descrença toda, as pessoas vão ser instadas a pensar o que eu posso fazer por mim mesmo, pela minha cidade, pelo meu bairro. O que meu bairro tem, o que minha cidade tem de ativos. Ativos. O que são ativos? Ativos são riquezas que podem ser transformadas em mais riqueza. Quando você pensa na orla de Vitória, quando você pensa no Parque da Fonte Grande, o que você vê? O que eu vejo? Eu vejo riquezas desperdiçadas, que poderiam estar gerando atividade econômica, emprego, renda, prosperidade, né, desenvolvimento, enfim. Né? Então, eu penso que as eleições municipais, se eu pudesse pedir a Deus alguma coisa para nos ajudar a sair da pandemia e entrar num momento, num ciclo de crescimento e desenvolvimento, eu pediria eleições municipais. Porque aí, primeiro, que a responsabilidade é do povo. O povo é que vai escolher. Se o povo resolver acreditar em Papai Noel, em história da carochinha, paciência. O Brasil tem 5.700 cidades. Tem cidades melhores que outras. As melhores são quais? São aquelas que o povo escolheu os melhores dirigentes. E não basta o prefeito, os vereadores também. Os vereadores são muito importantes. Se os vereadores forem tratados e as pessoas olharem para os vereadores como despachantes de luxo, de interesses pessoais... E é o que a gente vê acontecendo, né, Luiz Paulo? Mas paciência, mas infelizmente. A democracia, Fabiano, é assim. É isso aí. Na democracia, a gente tem um governo que a gente quis ter. É verdade. O governo, quem botou o governo lá não foi ninguém, não foi nenhum golpe militar, nada. Quem está lá mandando em cargos de poder foram as pessoas que a gente votou. É verdade. Então, se a gente escolher mal, a gente vai pagar por isso. Claro. Entendeu? Claro. Então, eu acho o seguinte, as eleições municipais desse ano no Brasil são a coisa mais importante. E eu digo sempre uma frase de um dos meus maiores ídolos, que é Joan Clos, que é ex-prefeito de Barcelona e foi diretor-geral da ONU Habitat. Ele diz o seguinte, o único caminho para construir um país desenvolvido é construir boas cidades.
Então, eu acho que a parte mais importante do Estado brasileiro é o poder local. São as cidades. É o poder subnacional. Hoje está todo mundo discutindo a crise política federal. Eu não quero discutir esse assunto. Eu não tenho interesse nesse assunto. Meu interesse é a minha cidade. É o que vai fazer no Romão, o que vai fazer no Forte São João, o que vai fazer no São Benedito, no Itararé, o que vai fazer em São Pedro, o que vai fazer com o Transcol. Como é que a gente bota a prefeitura com capital, com capacidade de investimento, com recurso próprio, enfim, como é que cuida do funcionalismo? E isso é que eu acho importante. Isso é importante para a vitória, mais do que qualquer outra coisa. Luiz Paulo, agora, você acredita que a gente vivendo em meio a essa pandemia, em que tem toda essa situação do distanciamento, tem a questão do isolamento, nós vamos ter uma eleição talvez diferente, o contato entre o candidato e a população vai ser diferente? Vai ter que ser cada vez mais virtual, menos presencial? Tudo vai ser mais virtual, né, Fabiano? Tudo, hoje em dia, é mais virtual. A consulta médica, né? As lives de música, não é? O entretenimento. E a política não vai ser diferente, né? Então, eu acho que isso é uma transição, é um momento difícil para todo mundo. Eu não estou subestimando as dificuldades do momento. O que eu estou querendo dizer é que a transição para o ambiente virtual já era uma exigência que já estava antes. Sim. Que se acelerou no período da pandemia. E a gente nunca mais vai voltar a ser exatamente o que era antes, né? É um caminho sem volta. Eu acho que é um caminho sem volta. A digitalização, quer dizer, o ambiente virtual, home office cada vez mais, né? Mas a gente não já estava assim. Na eleição de 2018, o WhatsApp não foi mais importante que a televisão? É verdade. Então, eu acho que isso que é importante, as pessoas separarem o que é fake news do que é verdade. Eu acho que, ao fim e ao cabo, isso só vai se resolver na proporção em que o próprio cidadão souber separar o que é mentira, o que é fake news, o que é conversa fiada e o que é verdade. As fake news são, de fato, acho que o grande desafio, né, desse momento. Em especial em tempo de eleição, né? Porque você vê um monte de mentiras sendo espalhada para todo quanto é lado. Poxa, né? E a gente fala, mas é porque o brasileiro não tem educação. E nos Estados Unidos? É diferente? Não é. E na Inglaterra? É diferente? Não é. Então, é um momento, os novos meios de comunicação, a internet, trouxe um desafio, teve uma inclusão de comunicação extraordinária. É verdade. Todo mundo hoje tem grupo de WhatsApp, todo mundo. O porteiro do prédio tem, a empregada doméstica tem, todo mundo recebe comunicação. Então, eu acho isso uma coisa extraordinária, que no médio e longo prazo serão muito importantes para o desenvolvimento social e econômico da nossa sociedade. Mas, num primeiro momento, dá esse monte de ruído. Mas eu sou otimista, sou eterno otimista. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, e eu espero que nessas eleições já as mensagens de ódio, as mensagens radicais e tal, de populistas, que elas percam, que as pessoas percam o interesse nessas mensagens e queiram se preocupar com os problemas de fato que existem e com as possíveis soluções que de fato estão à nossa disposição. Sem dúvida, e acho que é muito importante também, né, você sempre apurar, né? É muito importante que o espectador, que a população sempre procure apurar aquela informação, se é verdadeira ou não, né? Consulte aí nos sites de busca, veja se tem aí fontes confiáveis, sites de credibilidade, né? Enfim, porque tem muita notícia falsa espalhada por ali que pode, sem dúvida alguma, atrapalhar o processo e às vezes até pro mal, né? Levar pro lado errado. E aí isso já é um problema muito grande. Eu nunca ouvi falar em mentira pro lado certo. Não tem como, né? De um modo geral, a mentira é pro lado errado. Com certeza. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, a gente continua a nossa conversa com o Luiz Paulo Veloso Lucas, nosso convidado de hoje do programa Em Destaque. É bem rapidinho, a gente volta já.
Estamos de volta com o programa Em Destaque, aqui pela Record News, também pela TV Sim. Hoje recebendo Luiz Paulo Veloso Lucas, ex-prefeito de Vitória, engenheiro, professor, atualmente mestrando em desenvolvimento sustentável pela UFES. Luiz Paulo, o seu partido, PSDB, acabou de se unir com outros partidos e lançou uma aliança. Eu achei até engraçado que o nome é Aliança Cívica por Vitória. Lembra um pouco aquelas aulas, né, de moral cívica? Explica um pouco pra gente o que é essa aliança, hein? Olha só, Fabiano, essa expressão cívica, ela tem uma importância muito grande. Porque o que é a ideia de ser cívico? É a ideia de pensar no interesse coletivo. Eu me inspirei, e o nosso grupo político desses partidos, o PSDB, o PP, né, o Progressistas, o Rede, que lançamos esse documento chamado Aliança Cívica por Vitória, nós nos inspiramos numa discussão que está acontecendo hoje nos veículos de comunicação, mas também na academia, sobre a construção de capital cívico. O que é capital cívico? É a capacidade de qualquer comunidade cooperar. É a capacidade de se solidarizar, de identificar o que é o interesse público. Sim. O principal autor que trabalha com esse conceito é o economista carioca muito conhecido, chamado André Lara Rezende, filho do grande escritor Otto Lara Rezende, meu colega da PUC, autor de vários livros. André tem falado muito, batido muito contra uma ideia muito difundida de que o problema do Brasil é só controlar o gasto público, cortar o gasto público, que vai tudo resolver, que o problema... Muito embora nós precisemos muito de reformas no Estado brasileiro, o André chama atenção para a necessidade de construir capital cívico, que é a capacidade de cooperação da população toda, não só das autoridades. Quem faz o desenvolvimento são todos os agentes, os empreendedores, as pessoas, os trabalhadores, os empresários e também os funcionários públicos e tudo mais. Então, essa noção de capital cívico está no centro desse manifesto que nós estamos fazendo. Nós acreditamos que Vitória ou qualquer cidade, ao eleger seus governantes, se isso provocar, dar confiança a quem for eleito, se eles prometerem, se eles não mentirem na época da campanha, se não prometerem terreno na lua que não pode entregar, eles vão assumir o poder em janeiro em condições de fazer o que é preciso na cidade. Então, o problema é que a ausência de capital cívico faz com que as pessoas tenham raiva da política, nojo da política, que a política fica parecendo um toma lá da cá, vota em mim que eu te arrumo um emprego, que eu te dou, que eu te pago uma cerveja, e não pensar no interesse coletivo. Eu não vejo ninguém em Vitória que é candidato ou pré-candidato discutindo como é que faz para reduzir o custo da limpeza pública em Vitória, que é impagável no ano que vem. O sistema Transcol tem que ser reestruturado. Do jeito que ele está, também ele é impagável. E vai dar problema para o Estado, para os municípios. Todo mundo quer o aquaviário de volta, mas quem é que paga? Então, são discussões do interesse público que nós precisamos organizar. E a campanha eleitoral é para fazer isso. Não é para eu dizer, vote em mim que eu vou arrumar um emprego para sua filha, que eu vou quebrar seu galho, vou autorizar a sua obra ilegal, vou te arranjar um contrato na prefeitura. É por isso que o povo brasileiro está com raiva da política. O povo está cansado disso. Está cansado dessa... Agora, tem toma lá da cá. Mas aí, o que acontece? Muita gente se elegeu falando mal do toma lá da cá e quando sentou a cadeira, foi fazer toma lá da cá. É fácil falar contra toma lá da cá. É difícil. Aí faz... O que é o contrário do toma lá da cá? É você sentar e decidir de forma autoritária? É não negociar? É não pactuar? No nosso documento, a gente fala, nós vamos substituir a política de baixa qualidade por uma pactuação qualificada em torno do interesse público.
Pactuação com a Câmara. A Câmara governa tanto quanto o prefeito. O prefeito não pode comprar o apoio da Câmara com um cargo comissionado para cabo eleitoral de vereador. Isso todo mundo acha a coisa mais natural do mundo e não é natural. Não pode ser dessa maneira. Mas não adianta falar contra isso. É preciso praticar isso. A gente só vai fazer uma política de melhor qualidade. Eu não gosto dessa expressão nova política, muito embora eu adore o deputado Sérgio Majestic, que ele fala a nova política é possível e ele faz um mandato super qualificado. Sou admirador dele. Ele era meu candidato a prefeito de Vitória se ele quisesse ter sido, mas não quis. Então, eu não gosto de nova política, até porque eu sou veterano da política. Eu tenho 40 anos de militância, não de cargos. Outro dia eu fui no lugar, fui preencher um cadastro, a menina botou lá profissão, político. Eu falei, não, eu sou engenheiro e professor. Minha profissão é engenheiro e professor. Político, você é político. Quando você vota, você é político. Nós somos agentes políticos o tempo todo. Somos agentes políticos o tempo todo. Quando eu tenho mandato eletivo, eu exerço o mandato eletivo em nome do interesse público das pessoas que votaram em mim. Então, não é profissão. Não é profissão. A cidadania e a democracia fazem que todos nós sejamos políticos, porque as nossas ações têm repercussões coletivas. Tudo que é coletivo e público é político. É político, é isso, né? Bom, infelizmente o tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito ao Luiz Paulo Veloso. Um papo bom, né? Papo bacana. Dá pra gente conversar mais uma hora aqui, Luiz Paulo. Pô, eu que agradeço. Programa. Você também é um entrevistador de mão cheia. Eu te agradeço. Inteligente, simpático, bem informado, né? E que dialoga muito bem e, assim, prestando um serviço ao telespectador que quer se informar, né? E muito obrigado, estou sempre à sua disposição. Eu te agradeço, Luiz Paulo. Parabéns aí pelo trabalho, né? Enfim, agora voltou a ser estudante, como você falou, está lá no mestrado na UFES. Mestrado agora é só online, né? Tudo online, mas tudo aulas. Online, mas eu estou trabalhando muito, já estou na minha dissertação. Bacana. Trabalhando na minha dissertação e faltando ainda alguns créditos para concluir, terminando aí, se Deus quiser, esse ano o mestrado. Bacana demais. Luiz Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença mesmo. A você de casa também, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E lembrando aí do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo encontro, hein?